noite a todos, é um prazer estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero, antes da reflexão bíblica, quero falar de um projeto que nós iniciamos nessa semana, na quinta-feira, especificamente dia 30 de julho, nós iniciamos um projeto, da semana anterior nós já estávamos caminhando com material desse livro aqui, A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira é um livro muito especial que eu li em 2016, se eu não me engano, anotei muito, gostei muito desse livro e pensava em expor para a igreja esse livro, mas não tinha uma direção. E há pouco tempo conheci o pastor Leandro Peixoto, não pessoalmente, pela internet, pelo o canal do YouTube deles, da Segunda Igreja Batista de Goiânia, e eu gostei muito da exposição que ele fez. Ele é bem didático, bíblico, é um servo do Senhor, muito abençoado, e tem abençoado a nossa igreja, e ele nem sabe disso. Ele tem abençoado porque nós temos acompanhado e ainda não foi possível um contato meu com ele. Mas nós iniciamos, na semana retrasada, eu postei a primeira aula desse livro para a igreja e o pessoal acessou, assistiram, e na quinta-feira nós fizemos um bate-papo pela plataforma Google Meet. Baixamos o Meet no pessoal e fizemos um bate-papo. Pastor Heber, da Segunda Igreja Batista em Cambuci, no Rio de Janeiro, participou também. Minha cunhada lá de Guarujá, Raquel, também participou. Foi muito legal, os membros da igreja participaram, então nós comentamos a primeira aula que ele deu. Foi muito bom, louvei a Deus por esse privilégio que nós estamos tendo de crescer no conhecimento da palavra do Senhor através desse livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, muito interessante. O pessoal da igreja tem gostado muito e nós vamos continuar. São 12 capítulos, 12 aulas que nós teremos e vamos aprender muito nesse período. Então fica aqui o desafio para os irmãos da nossa igreja, para nos acompanhar na próxima semana. Já postei lá a segunda lição, assistam a lição, e na próxima quinta-feira nós estaremos juntos num bate-papo sobre a segunda lição. Agradeço muito a Deus, agradeço pela vida do pastor Leandro Peixoto, que Deus continue abençoando o teu ministério aí em Goiânia. Tem sido uma bênção aqui no oeste da Bahia, em Barreiras especificamente, na Igreja Batista da Família. Eu louvo a Deus pelo privilégio que temos, O Senhor está nos dando de crescermos no conhecimento da palavra dele. É interessante que esse livro me chamou muita atenção na época, e eu falei, como eu vou conseguir colocar isso para a igreja? Como fazer? E interessante que agora nós temos esse material, não é um material recente, já foi produzido há um tempo, mas o Senhor, na soberania dele, nos conduziu a esse material, a esse livro. Então, se você acompanhar as lições, você vai ser muito abençoado. Aproveite, você que não é da nossa igreja, que é de outra denominação, de outra igreja, de outra cidade, outro estado, indique aí para o teu pastor essas lições, que a igreja será muito abençoada, eu creio nisso, ok? Passamos uma semana, aqui em Barreiras apertou um pouco o cerco, fecharam algumas coisas, a prefeitura fechou, comércio, bares, algumas coisas, 21 horas todos recolhidos, mas nós estamos vendo a pandemia passando, aos poucos a gente vê o índice de contaminação diminuindo e temos visto assim uma estabilidade, e não sei como será, mas creio que muito em breve nós estaremos novamente com as nossas reuniões presenciais, ok? Agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida, nas nossas vidas, na vida de vocês também. Agradeço pelo que Ele está nos ensinando. Deus tem muito a nos ensinar nesse período, e é um desafio para você, vamos aprender. Eu tenho visto, interessante, eu não andava bem com uma plataforma como essa, do Google Meet. Foi um pouco assim complicado para alguns membros da igreja me convencerem, e devagarzinho eu fui abrindo e eu vi que não é uma coisa tão difícil. Eu vi que são meios que o Senhor tem nos dado, para continuarmos, independente do tempo do culto presencial. Nós estamos continuando, estamos juntos
nessa caminhada, né? Fazendo a obra de Deus, conhecendo a palavra dele e aplicando ela em nossas vidas. Nós vamos dar prosseguimento, eu quero orar agora e fica o desafio para a trelice e a videira, e você vai entender muito, vai conhecer qual é o teu papel na videira e na treliça também, né? Temos papéis específicos, temos funções específicas e o Senhor ele está usando as nossas vidas, vai usar a tua vida também, ok? Vamos orar para iniciarmos a exposição dessa noite. Se você está vendo que está assim um local diferente, né? Nós estamos procurando melhorar para dar o melhor para vocês, né? Então essa é a forma que nós trabalhávamos na nossa igreja, nos cultos presenciais. Então eu estou tentando adaptar e voltar novamente, né? Adaptar porque nós estávamos com outra forma aqui com vocês no YouTube. Então nosso objetivo é melhorar, e vimos que a forma anterior, como nós usávamos na igreja, é muito possível que dê para usarmos aqui. Então hoje estreando um novo sistema, um novo esquema, né, que até então não era editado e tal, agora já vai pronto, e graças a Deus por esse privilégio. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite para mais um trecho da tua palavra, de continuidade, ó Deus, da carta de Paulo aos Filipenses. A carta tem nos ensinado muito, nós temos crescido muito, e eu creio que o Senhor tem mais para nós ainda. A tua palavra é rica, ela é maravilhosa, e eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio da tua palavra, pelo privilégio de conhecermos, de vermos o teu cuidado com a tua igreja, conosco, ó Deus, nos dias de hoje. O teu cuidado, a tua soberania, ó Deus, conosco, olhando para nós e vendo que necessitaríamos dessa palavra hoje. E muitos têm utilizado ao longo dos séculos e têm crescido, e nós te louvamos por esse privilégio. Muito obrigado. Me capacite, ó Deus, agora para a exposição, que seja uma bênção para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema hoje, a nossa sequência será o melhor investimento, é o tema de hoje que nós vamos abordar. Eu creio que Deus tem muito para nós nessa noite, né? E eu quero já inicialmente ver com vocês a frase que sintetiza o que eu vou pregar nessa noite. Na vida cristã, o conhecimento bíblico em prática é o melhor investimento. Nós vamos ver hoje, é bem interessante as áreas que o apóstolo Paulo enfatiza, né? Nós vamos ver hoje como podemos fazer e o que devemos fazer. Tem muita coisa interessante, importante, e muitas vezes nós nos descuidamos, né? A Bíblia, não leia apenas, coloque ela em prática. Então o grande problema é que temos pessoas que leem muito a Bíblia, que buscam, que ouvem muito, mas na hora da prática não acontece nada. E aí é triste, né? Porque do que adianta ler tanto se na prática ela não funciona, ela não muda vidas, né? O objetivo da palavra de Deus é mudar, transformar vidas. Então eu fico feliz por essa exposição de hoje e de vermos hoje essa questão do melhor investimento, né? Conhecimento bíblico em prática é o melhor investimento. Então fique atento, eu creio que Deus tem algo para a tua vida, para as nossas vidas nessa noite. Muitas pessoas investem muito tempo das suas vidas em muitas coisas, mas estão sempre vazias, não desfrutam da presença de Deus, e as pessoas geralmente entram num ativismo, né? Não faz, não vai, tantas coisas, um ativismo e um apego às coisas terrenas, né? Um arraigamento, as raízes começam a penetrar na terra, e daqui a pouco não se pensa mais que Cristo está para voltar, não se pensa mais que Cristo deu a vida no meu lugar, no teu lugar na cruz, e não se fala mais disso, não se fala de pecado, não se fala de céu, não se fala de inferno, então não se fala de nada. É aquela vida que as pessoas vão trilhando, felizes, alegres, com as raízes aqui na terra, e essa não é a forma correta, não foi para isso que fomos chamados, né? Então, algo que eu quero
puxar muito essa questão prática hoje, a questão de que temos a palavra, e se tivermos ela e não fizermos nada prático, é um investimento vazio, um investimento perdido. No domingo passado nós vimos que a paz de Deus, né, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Para desfrutarmos da paz de Deus e da sua presença, é necessário investimento da nossa parte. E eu falei na semana passada que nós somos crentes nas 24 horas do dia, né? E temos áreas de nossas vidas que devem receber investimento contínuo. E nós vamos ver hoje, em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, só 2 versículos hoje, nós vamos ver 2 áreas da vida em que Paulo orienta os crentes de Filipos a fazerem um investimento verdadeiro, um investimento contínuo, o melhor investimento. Essa é a ideia que nós temos aqui. Então, nessa parte inicial, né, com o tema o melhor investimento, nós vamos para a primeira área. A primeira área que nós vamos abordar hoje é a área cognitiva. Tá? Vejam bem, finalmente, versículo 8 do capítulo 4, nós estamos, ok? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tá? Então, primeira área cognitiva, pensem nessas coisas que nós vamos falar aqui, tá? É um investimento, essa questão do exercício do pensamento, o exercício da mente. E nós precisamos tomar muito cuidado quando eu falo de mente. Eu sempre digo para as pessoas que a nossa mente, ela tem a capacidade de viajar numa velocidade assim inimaginável, né? Estamos aqui, por exemplo, estou em Barreiras, daqui a pouco a minha mente voa, minha mente pode ir para o Japão em décimos de segundo, né? Então a nossa mente viaja muito, não só a minha, a sua também, as nossas mentes viajam muito. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas mentes, com o que nós pensamos. Uma palavra que aparece aqui várias vezes é a palavra tudo, né? Eu acho que na projeção você pode ver, né, 8 vezes aparecendo a palavra tudo aqui nesse trecho. E fechando com pensem nessas coisas, ligando com a questão cognitiva, né? Eu acho muito interessante isso. Então a palavra tudo aparecendo aqui nesse versículo 6 vezes. Eu quero discorrer sobre esse versículo com vocês agora aqui na sequência. Um soldado, quando está sendo treinado para a guerra, num quartel ou para o serviço na vida militar, ele recebe todo tipo de instrução, Inicialmente a parte cognitiva é a mais trabalhada com a passagem de informações. É um período de investimento que vai capacitar o soldado para o combate. O mesmo acontece na vida cristã, né? Esse cuidado, esse treinamento, esse investimento na parte cognitiva, né? Nos quartéis, geralmente, nós estamos vendo uma figura aí, nos quartéis, geralmente, existe todo um cuidado com a parte física, com treinamento, ordem unida, uma série de coisas. Mas os alunos, na parte de treinamento, nesse período de treinamento inicial, eles ficam muito tempo na sala de aula. Eu me lembro do meu início, em 1983, quando fiz escola de soldado, 9 meses e meio na sala de aula a maior parte do tempo. A parte de treinamento, a parte mais comportamental, que nós vamos ver hoje também, foi mais para a parte final do treinamento. Então, inicialmente, o cognitivo, né, o que a gente precisava colocar em mente, que nós precisávamos nos adaptar, né, na questão cognitiva, na questão mental, no que tinha que estar aqui dentro para a hora da prática, levou muito tempo. Foi muito interessante esse período de treinamento, né? Quando eu paro para pensar em Jesus chamando os primeiros discípulos, ele ficou 3 anos com eles, né, caminhando com eles, eles iam vendo as coisas, vendo o que o mestre fazia, tudo, mas o investimento dele forte era na questão cognitiva.
Em alguns momentos ele até soltou eles para a questão prática, comportamental, mas inicialmente eles ficaram muito no cognitivo, muito aqui no que eles teriam armazenado em suas mentes, no que eles teriam interiorizado para depois exteriorizar na caminhada, na expansão do Evangelho no primeiro século. Então, Paulo inicia o investimento nesta área, orientando os filipenses, primeiramente, a pensarem em tudo que é verdadeiro. A verdade deveria estar na vida deles acima da falsidade, inclusive as verdades do Evangelho. E naqueles dias tinham muitos falsos mestres e esses ensinamentos, essas orientações que eles estavam recebendo, era importante que eles tivessem elas bem guardadas em suas mentes. Hoje nós servimos a um Deus verdadeiro e a verdade, a sinceridade deve fazer parte integral das nossas vidas, né? Uma pessoa que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, a verdade deve fazer parte da sua vida 100%. As pessoas antigamente, né, os mais antigos lembram-se disso, que há um tempo atrás falar que uma pessoa era crente era o aval para alugar uma casa, às vezes sem fazer um contrato. Ah, fulano é crente, já pode fechar com ele, pode fazer, alugue a casa para ele sem problema nenhum, né? Um empréstimo, quantas coisas, porque era conhecido, era algo que era muito forte. Um cristão, ele é verdadeiro. Um cristão, uma pessoa que serve a Deus, um crente, como eles falavam, né? Um crente, ele tem palavra. Então, esse ponto inicial, pense em tudo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro que está aqui na palavra de Deus, nós temos que ter armazenado em nossas mentes, né? Nessa parte cognitiva, para darmos retorno quando for necessário, né? Que as nossas atitudes mostrem o que nós temos no nosso coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Nós vemos lá em Mateus, no Sermão do Monte. É tão interessante e quando nós vemos pessoas que são verdadeiras, pessoas que nós vemos nas citações delas, nas conversas delas, nós vemos a verdade da palavra. Isso é resultado de uma pessoa que pensa no que é verdadeiro. Isso encoraja, isso anima, isso alegra os nossos corações. Segundo, tudo que for nobre, ou tudo que for honesto, como está ali na projeção, né? Tudo que for nobre, da ideia de tudo que for honrável, eles deviam ter decência no falar, nos costumes e na moral. O ambiente do mundo naqueles dias era marcado por indecência, assim como os dias de hoje são marcados por indecência, e os filipenses deviam ser diferentes, começando pelo modo de pensar. Eu estava falando com a minha esposa esses dias sobre essa questão do mundo em que vivemos, e estávamos falando, eu falei para ela que nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra, só que com algumas agravantes. Nós temos a mídia, as redes sociais, nós temos tantos meios, hoje os meios de comunicação ajudam a agravar, e toda uma postura nobre, uma postura honrável que nós vemos, uma decência no falar, nos costumes, na moral, tem ido por água abaixo num tempo em que a televisão está ensinando um monte de baboseira, um monte de mentiras, um monte de desvios, de caminhadas totalmente diferentes da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos orienta. Então os princípios, né, que nós temos na palavra de Deus, princípios nobres, estão sendo relegados, ficando a segundo plano, abandonados. Isso nos entristece. O ambiente do mundo naqueles dias era marcado por indecência. E o apóstolo Paulo se preocupa e ele escreve, cuidando da mente deles, tudo que for nobre, eles deveriam pensar nisso, né? E eles deveriam ser diferentes, começando pela forma como eles pensavam, como eles colocavam as verdades da palavra na sua mente, e depois eles retornavam, né? Eles davam o que eles tinham no coração. Em terceiro lugar, tudo que for correto, ou tudo que for justo. Aqui ele fala de usar a mente para pensar com gratidão nos atos justos de Deus. Essa é a ideia por trás de tudo que for correto. Eles deviam apreciar a justiça nos outros, as atitudes justas, e proceder retamente, tanto em palavras como em atitudes. Então o que saía dos lábios deles e o que eles praticavam, as atitudes, o caminhar, o olhar, o falar, o procedimento,
as ações, as reações, eles tinham que ter cuidado, tinha que estar alinhado, tinha que estar ajustado com a palavra de Deus. Em quarto lugar, tudo que for puro. Os filipenses, devido aos seus antecedentes pagãos e ao ambiente que os rodeavam, eram constantemente tentados pela luxúria, né? Era algo forte, a sensualidade. E nos nossos dias, nós vemos luxúria, sensualidade, pornografia, de uma forma assim desenfreada, né? Nos meios televisivos. Antes passava só depois de meia-noite, depois das 10, e aí foi descendo. Hoje não tem mais limites. Em qualquer horário estão passando filmes, estão passando cenas, né? Tantas coisas que são muito tristes, não são puras, não tem a pureza da palavra de Deus. Eles deviam encher suas mentes com o que era puro moralmente e santo, separados do padrão do mundo, vencendo sempre o mal com o bem, separados do padrão do mundo, sendo santos. A palavra santo significa separado para o serviço de Deus. Então uma pessoa que é separada para o serviço de Deus, ela não pode ter na sua mente um monte de impurezas, um monte de coisas que quantas vezes não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos orienta. E isso é muito triste, muito triste. Então tudo que for puro tinha que estar na mente deles. Em quinto lugar, tudo que for amável. Esse termo aparece somente aqui nesse texto no Novo Testamento. Refere-se àquelas coisas cuja graciosidade atraía, aquilo que é amável, aquilo que é agradável, que recorda e demonstra amor. Era encontrado muito nos epitáfios, como elogio nos túmulos na época. Então, isso é a ideia aqui de tudo que era amável, é a ideia de muitas vezes um epitáfio, um túmulo, o que estava escrito ali seria bem interessante. Em sexto lugar, tudo que for de boa fama. Esse termo também só aparece aqui no Novo Testamento. A ideia é tudo que soa bem, tudo que é adequado para Deus ouvir. Imagine isso, tudo que é adequado para Deus ouvir, tudo que for de boa fama. Às vezes eu fico pensando nisso, eu estava estudando esses dias esse trecho aqui, pensando, tudo que eu tenho falado, né? Será que tudo tem sido adequado para Deus ouvir? E às vezes nós não pensamos nisso, né? Eu fiquei pensando nessa questão cognitiva. Tudo que eu falo, Deus, será que é tranquilo para Deus ouvir? Será que eu penso nisso? Será que você pensa nisso quando você fala alguma coisa? Pensando em falar tudo que for de boa fama? Paulo resume tudo o que disse. Se houver algo excelente, algo equilibrado, prudente, algo digno de louvor dentro do que ele acabou de relacionar, pensem nessas coisas. A ideia aqui era que eles tornassem suas mentes ocupadas com essas 6 qualificações relacionadas aqui no versículo 8, que eu acabei de mencionar, de falar e de comentar com vocês, né? Essas 6 qualificações, elas deviam estar bem apuradas na mente deles, estar bem aguçada na mente deles, para que eles pudessem, no dia a dia deles, dar isso em troca, retornar isso. As pessoas olhando para eles, vissem tudo isso aqui. É interessante. E a ideia, a ligação que nós temos com a semana passada, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará corações e mentes em Cristo. Então, essas mentes cheias desses elementos aqui, né, a parte cognitiva cheia desses elementos aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, estando na mente, e essa mente sendo guardada pelo Senhor, o que sairia da mente deles não seria reprovável. Não haveria ansiedade, não haveria um pré-enchimento da mente, uma pré-ocupação da mente, porque a mente já estaria ocupada com esses elementos aqui. Essa é a ideia para a caminhada cristã. Talvez você não pense nisso, não estava pensando até então. Hoje nós enchemos nossas mentes desse conteúdo receitado por Paulo aqui, enchendo as nossas mentes, seremos os mais beneficiados. Esse é o investimento verdadeiro,
que deve ser feito em nossas vidas. O melhor investimento é esse. E às vezes nós investimos em tantas coisas. Até uma coisa interessante a se falar agora. Nesse período de pandemia, nós temos visto pessoas assistindo tanta coisa. As redes sociais, eu creio que nunca foram tão movimentadas como no momento. YouTube e outros meios, Instagram, Facebook, as pessoas acessam tanto e enchem tanto as suas mentes de tantas coisas que estão colocando por aí. E às vezes eu falo, você conhece quem escreveu isso? Vocês sabem quem postou essa notícia? Você sabe quem postou essa mensagem? Você sabe quem postou essa orientação? Então às vezes tanta coisa, sabe, com pessoas só querendo curtidas, só querendo ter um canal com bastante acesso, que vai ser monetizado, que vai ganhar, então eles fazem de tudo. Tem canais que eu não chego nem perto, que eu já descobri as armações, principalmente nos títulos. Você olha nos títulos ali, aí você não dá para entender direito, aí você entra. Quando você entrou, assistiu um pouquinho, o cara já foi monetizado, já está ganhando, está aumentando os acessos. Então muitas vezes nós estamos dando muito apoio a pessoas que as mentes deles não têm nada da palavra de Deus. E falando da situação que nós estamos vivendo, coronavírus, governo federal, estadual, municipal, governador aqui, governador dali, e falhas daqui, falhas dali, tantas coisas e tantos apontamentos às vezes, aí aleatórias, as pessoas nem pensam, às vezes são movidas pelo que estão ouvindo, o que estão colocando na mente, e não estão sendo os princípios da palavra de Deus. E isso é muito triste. E eu falo para você, atente para o que você está assistindo, para o que você está ouvindo, porque muitas pessoas sofrem muito, assistem coisas e alguns ficam angustiados, desesperados, aí repassam, com as mentes cheias de coisas, às vezes que não tem nada a ver, às vezes conversas totalmente fora da realidade, muitos fake news por aí, muita gente movida por fake news. Eu tenho falado para algumas pessoas que me mandam, muita gente me manda muita coisa no meu particular, no meu zap, e muitas vezes eu olho, só de ver a chamada, eu deleto. Eu não sou assim, mal educado, falo, não me manda isso, não manda aquilo, mas eu estou falando aqui publicamente, tem muita coisa que só está trazendo mais prejuízo, e eu tenho falado para algumas pessoas, mentes cheias de fake news, mentes cheias de coisas totalmente fora do que a Bíblia diz. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, estamos vivendo. Desde o primeiro século, a igreja vivia dias difíceis. E só que as mensagens, as conversas não eram tão como hoje, tão fáceis, né, de serem acessadas e de serem passadas, de serem recebidas, mas tinham muitos falsos mestres. E desde o primeiro século, antes de Cristo, já haviam livros apocalípticos, foram publicados quantos livros apocalípticos, sabe? E hoje nós vemos o tema Apocalipse sendo algo assim que tem apavorado pessoas, porque muitas pessoas, né, sem conhecimento bíblico, abrem a Bíblia no livro de Apocalipse, e aí vão lá em Apocalipse, aí começam a extrair, pinçar versículos, pinçar princípios que não tem nada a ver com o que o apóstolo João escreveu, e aí saem repassando, e tem pessoas que é impressionante a facilidade que elas têm de viajar. No início da pregação eu falei do pastor Leandro Peixoto, e se você for no canal dele, Leandro Peixoto mesmo, você pode postar, tem uma exposição do livro de Apocalipse, 28 sermões excelentes. Tem uma irmã da nossa igreja que assistiu os 28 já, eu estou no 8º. Né? Ela falou que foi assim transformador para ela, foi excelente para a vida dela. Então fontes confiáveis, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, essas pessoas que nós temos que ouvir. E as nossas mentes, a nossa parte cognitiva, ela pode ser melhorada, ela pode ser bem preenchida com orientações bíblicas sérias. E fica aqui o desafio para você, cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está colocando na tua mente, com o teu cognitivo nesses dias de confinamento. Tem muito lixo por aí, eu não tenho assim, nenhum problema em falar que tem muito lixo por aí. Tem lixo que apavora até a mim que tem um certo conhecimento das escrituras. Às vezes eu vejo, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu dar essa viajada? Viajam
realmente. Então precisamos conhecer as Escrituras, ouvir, temos muitos expositores bíblicos, muitos teólogos sérios na atualidade, com muito material bom aí, de vez em quando eu posto no zap da igreja um material bom, que vale a pena nós pararmos e assistirmos e acompanharmos e cultuarmos com esses nossos queridos. Quantas vezes são cultos transmitidos e as pessoas deixam de aproveitar. Então fica aqui o desafio, não fique repassando tudo que jogam para você, cuidado com o que você repassa. E filtre, selecione quem você está ouvindo. O nosso tempo é precioso, gente, eu volto a bater nessa tecla aqui. O nosso tempo é precioso, o nosso cognitivo é importante que seja regado com boas coisas, com boas mensagens, com boas palavras, com boas orientações, não com um monte de fake news, um monte de viagem. Tem gente que viaja aí para tudo quanto é lado, então fica o desafio, cuidado com o que você está ouvindo, filtre um pouco, tá? Dê uma peneirada no que você ouve, você vai ver que a coisa vai ser boa. Tem gente que fica às vezes um período enorme, ela nem presta atenção o tempo que fica na frente às vezes do celular lá no Face, ou fica no YouTube, que tem muita coisa sendo postada, no Instagram, aí ficam ali vendo aquilo, daqui a pouco está lá embaixo, está acabado, destruído, detonado. Eu creio que se o apóstolo Paulo estivesse vivendo os nossos dias, ele teria muito a falar, e ele falaria com dureza, porque tem muita gente aí esfriando na fé, se distanciando, longe na fé, não tem ânimo, não tem vontade, não quer saber por quê. A mente está cheia de outras coisas, está cheia de medo, está cheia de pavor, cheia de desespero, cheia de desesperança, cheia de, eu não posso falar cheia da falta de Deus, mas sem Deus na mente, sem os princípios bíblicos na mente, cheia de quê? Vazia de Deus. Então fica um alerta aqui nessa questão cognitiva, né? Investimento verdadeiro que nós devemos fazer em nossas vidas através da palavra de Deus, o aprendizado, o ensino, o estudo da palavra de Deus. Nós vamos crescer, seremos bênção nas mãos do Senhor através do investimento cognitivo. A segunda área que nós vamos ver hoje é a área comportamental, tá? A ideia do ponham em prática. Nós vimos a área cognitiva, pensem nessas coisas. Olhem só o texto. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E a paz e o Deus da paz estará com vocês. A ideia agora aqui é da prática. Antes foi a questão do pensamento, de pensar, de encher a mente, de travar a mente com os princípios, com essas 6 áreas que nós colocamos aqui, que elas estejam bem centradinhas, bem alinhadas, a vida vai ser outra. Agora ele está falando da parte comportamental, tudo que vocês aprenderam, né? O verdadeiro crente ouve, ele medita até que entenda. Às vezes ele ouviu alguma coisa e fica, peraí, onde é que está? Aí abre a Bíblia, é o certo. Bereanos que nós temos que ser. Os crentes de Bereia eram assim, eles ouviam e eles iam lá confirmar para ver se era assim mesmo, tá? Então a ideia de meditar até que entenda, e aí então a pessoa age, pondo em prática o que aprendeu. No versículo 9, o aprender e o receber representam uma ideia. Paulo e os outros que estavam com ele ensinaram aos filipenses as matérias relacionadas no versículo 8. O que nós vimos no versículo 8 aqui, o apóstolo Paulo e os que estavam com ele ensinaram para eles tudo que era verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. E falou no final, ele fala que pensem nessas coisas que nós já ensinamos para vocês lá atrás. Entendeu? Então é bem interessante pararmos e ver isso aqui. Paulo deu exemplo com a sua própria vida durante o tempo que esteve com eles. E dava agora também distante, no capítulo 3, versículo 17, ele falou, sigam unidos o meu exemplo, sede meus imitadores. Edição Revista e Atualizada. Então havia um exemplo, havia um modelo a ser seguido, e eles deviam observar qual era o modelo que o apóstolo Paulo tinha deixado. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. No treinamento de soldados, né, o instrutor muitas vezes tem que fazer para que eles aprendam.
E o aprendizado é melhor quando nós vemos outros fazendo, né? É interessante, eu fui instrutor em escola de formação, depois nos anos de vida militar, e eu lembro que muitas vezes chegavam os recrutas, vários novos, e com muita dificuldade, às vezes muita dificuldade eles tinham para colocar em prática o que era ensinado para eles, principalmente a questão dos movimentos, ordem unida. E eu lembro que em alguns momentos nós estávamos ali com um pelotão formado e aí colocava em deslocamento em marcha, né? Vou usar o termo mais fácil de vocês entenderem, ordem unida em marcha, e alguns eram totalmente desequilibrados, totalmente sem coordenação. E nós tentávamos para lá e para cá, para lá e para cá, e tínhamos que de vez em quando tirar um, tirar outro, porque eles começavam a confundir os outros, desequilibrava tudo. E interessante que depois nós pegávamos, né, alguns que eram muito bons, que demonstravam que tinham boa coordenação, e nós punhamos para ir para lá e vir para cá. Então os outros ficavam só observando como é que eles faziam, aqueles que tinham mais dificuldades. E depois nós pegávamos e colocávamos aqueles com mais dificuldades no meio daqueles que dominavam bem, né, os movimentos, que tinham boa coordenação. E devagarzinho eles iam vendo, iam olhando, e eles iam indo, daqui a pouco estava perfeito, o bloco estava perfeito, o pelotão estava perfeito, se deslocando dava gosto. Mas havia uma necessidade, né, de estarem juntos, vendo os outros e praticando, aprendendo, né? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ponham-no em prática, ele está dizendo, se ocupem na prática de tudo que foi passado para vocês. O que Paulo diz aqui é, todas as informações necessárias foram passadas para vocês, agora é hora de praticarem, entendeu? Então a parte cognitiva, as orientações foram colocadas aqui, agora é hora de se transformar em movimentos, em ações, em atitudes, né? Em reações, em posturas. Vocês agora na caminhada, as pessoas vão observar vocês e vão saber que vocês são servos do Senhor pelas atitudes de vocês. Um soldado, um militar, muitas vezes ele é reconhecido pelas atitudes dele, pela forma como ele se porta, como ele se posta, como ele se posiciona. Algum tempo atrás, eu fui num atacadão, desculpa, fui no atacadão e eu vi um rapaz que estava assim bem na entrada, e ele estava na posiçãozinha, lá como fosse a posição de descansar no quartel. E eu fiquei olhando aquele cara, e foi tão interessante, porque eu entrei no mercado e fui, eu rodei para cá, para lá, comprei uma coisa, comprei outra, e eu vi ele sempre com aquelas posições, porque foram posições que foram colocadas na mente dele. E agora mesmo, fora do quartel, eu vi que ele agora era funcionário do atacadão, não era mais um soldado, né? Mas ele estava ali com todos aqueles trejeitos, aquelas posturas, tudo que foi colocado em mente, estava vindo, ele estava externando. E eu não aguentei, gente. Vocês, quem me conhece sabe, rodou para cá, para lá, eu cheguei nele e falei, oh, tudo bem, como é seu nome? E eu falei, você foi do quarto back? Exatamente, sim senhor. Eu falei, meu Deus do céu, estava assim tinindo, né? Então a ideia aqui de Paulo, todas as informações necessárias foram passadas para vocês, agora pratiquem. Achei interessante aquele rapaz, né? Um ex-militar, mas que estava tudo aqui e agora estava indo para o comportamental. Nós sentimos muitas vezes falta desse comportamental na caminhada de algumas pessoas. Tem muitas pessoas que o comportamental depende do que está ouvindo, depende disso, depende daquilo. Então são pessoas que vivem reagindo, elas não agem de acordo com a palavra de Deus. Elas reagem, às vezes não é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com os seus próprios desejos, suas vontades, suas rejeições. Então vão reagindo. Não são tratadas, o cognitivo está ruim, está mal, precisa que aqueles elementos que nós falamos aqui sejam revistos e eles sejam enxertados, encaixados na vida, para que as pessoas, olhando, né, elas vejam que aquela pessoa é diferente. Um soldado recebe todo tipo de treinamento para estar em combate. Quando surge uma situação de guerra, é dito a ele, agora vai e faça o que você aprendeu.
Isso eu estou falando do soldado de forças armadas, soldado de polícias militares, vão para ação, né, vão para situações muitas vezes de serviço, de combate, e aí chega lá, a ideia, faça o que você aprendeu. E muitas vezes não vai ter o comandante falando, faça o que você aprendeu, como na igreja, o pastor não vai estar junto, faça o que você aprendeu. Ei, irmão, você está fazendo o quê? Faça o que você aprendeu. Né? Então o que você aprendeu está aqui, está no cognitivo, está na mente. Então tem que vir para a prática. Agora é hora de você sair da teoria, de ir para a prática. Agora é hora de entrar em funcionamento, a área comportamental. E ele fecha o versículo dizendo, coloque em prática, porque vocês não estão sozinhos. O Deus da paz estará com vocês. Isso acontecerá com certeza. Coloque na prática, Ele estará com vocês. A ideia desse verbo aqui, estará com vocês, na língua grega, é de que Ele estará com certeza, Ele estará com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Novamente a figura do soldado, na hora de colocar o que aprendeu em prática, ele não age só. Ele tem alguém no comando, alguém em que ele pode confiar. Paulo deu certeza aos crentes de Filipos que eles teriam o Deus da paz com eles na hora da prática. Nós também temos essa certeza hoje. Por mais difíceis que sejam as situações, por mais difíceis que sejam os dias, por mais difíceis que sejam os momentos de confinamento, o Deus da paz, Ele está conosco. E nós temos que crer nessa palavra e nos tranquilizarmos, não ficarmos angustiados. O mundo está angustiado, sim. Quantas pessoas estão do nosso lado angustiadas e nós vemos pessoas que não têm o Senhor, o Deus da paz na vida deles. Como é que você está? Esses momentos de angústia, quando tudo está virando, está um turbilhão, quando aparece aqui, aumentou o nível de pessoas contaminadas, aumentou, o corona está isso, está aquilo, como é que você está? Você tem pensado que o Deus da paz está com você? Que o Deus da paz está no controle dessa pandemia, que essa pandemia não está acontecendo aí por acaso? Deus tem objetivos em tudo isso. Ele tem muito a nos ensinar, eu tenho falado aqui quantas vezes. O Deus da paz está nos ensinando. O Deus da paz é que tranquiliza os nossos corações, que por piores que sejam os dias, Ele não perdeu o controle, Ele é o nosso Deus. E Ele tem uma capacidade infinita de transformar o mal em bem. E eu já vejo hoje muitas coisas boas. Muitas pessoas falam, mas você consegue ver coisas boas nessa pandemia? Eu consigo ver Deus aquietando muita gente. Deus pegou muita gente que estava aqui e desceu, para, diminui, desacelera. Tá? Pessoas que nem pensavam mais em família, em nada. Pessoas que não tinham contato com a palavra de Deus, que não ouviam uma palavra, que não tinha transformação de vida. Quanto tem sido visto nessas pessoas transformação, ação de Deus? Tão importante isso. Então é interessante que a certeza que nós temos hoje, que o Deus da paz está cuidando das nossas vidas, nos tranquiliza para continuarmos nesses dias de pandemia e sairmos desses dias de pandemia. É sermos bênçãos nas mãos de Deus, independente das circunstâncias, o que nós temos falado tanto aqui. Apóstolo Paulo preso, sofrendo uma situação tão difícil, com a sua liberdade cortada, e ele estava aqui caminhando, escrevendo uma carta, dando testemunho para os guardas da guarda pretoriana, sendo testemunho para os irmãos que vinham visitar ele, sendo testemunho para os irmãos que estavam longe, escrevendo cartas. Sabe por quê? Ele tinha a tranquilidade de que o Deus da paz estava no controle da vida dele. Então eu falo para você agora que está me ouvindo, o que está te inquietando? O que está te entristecendo? O que está tirando a tua paz? O que está preocupando a tua mente? Pare agora e pense que o Deus da paz está no controle da tua vida. O Deus da paz está no controle da minha vida. Esses dias eu passei mal, questão de saúde, e eu fui no posto de saúde e cheguei lá, a glicemia 298. Meu Deus, quando aconteceu isso comigo? Deu um desespero na hora, a pressão um pouquinho alterada pela noite mal dormida, e vem aquelas inquietações, mas de repente vem na minha mente, o Deus da paz está comigo. Se eu estou vivendo isso, se a glicemia foi lá em cima, eu tenho culpa. Quanto abusei, quanto eu descuidei de alimentação, estava comendo de tudo e não era pouco.
sabe? Doces, principalmente, que eu gosto muito. Mas quando você para e você pensa que o Deus da paz está contigo, você também sente no teu coração: pequei, errei, Senhor, me perdoe, eu fui inconsequente, eu agi de uma forma que foi errada e agora estou colhendo as consequências. E aí nós ajustamos, e o Deus da paz, que usa o Espírito Santo dele para nos incomodar com esses momentos, com as atitudes totalmente fora do padrão dele, o Deus da paz aquieta os nossos corações e nós caminhamos. Essa é a caminhada, essa é a vida cristã, essa é a vida que o Senhor nos chamou para trilharmos, né? Então eu quero ir para a conclusão da exposição de hoje, né? Soldados em treinamento. Existe um investimento grande em todas as áreas para que fiquem prontos para qualquer combate. Na vida cristã estamos investindo, né, em todas as áreas que nos são possíveis. Em combate, esses soldados sentem-se seguros com a presença do comandante. O Deus da paz é presente na minha vida, na tua vida. Lá nas operações, o comandante presente dá segurança. As pessoas se sentem mais seguras, mais confiantes para as operações, para as missões. Na vida cristã, você deve se sentir mais seguro. Eu devo me sentir mais seguro com o nosso comandante, com o nosso Deus da paz presente na minha vida. As duas áreas em que Paulo orientou os crentes de Filipos a fazerem um investimento verdadeiro foram a cognitiva e a comportamental. O que está colocando lá na mente e depois o que vai ser colocado em prática. E tudo isso, meus queridos, com alegria, é o tema dessa carta. Não é, sabe, lá na parte cognitiva, estou aqui porque eu tenho que ouvir, porque não é obrigado. Você faz com contentamento, com prazer. Você ouve com alegria. No meu período de formação de soldado, eu lembro que a turma que eu comecei tinha 120 alunos soldados. Terminou acho que com 101, 102. Muitos desistiram, muitos largaram. Mas o meu objetivo estava ali, meu alvo estava ali, estava focado. E é aqui que eu vou, é por aqui que eu vou. E eu consegui os meus objetivos, consegui chegar no final. As aulas eram horríveis em sala de aula, e incrível que eu fui de um batalhão de choque, que muitas vezes estava tendo aula, entravam dos instrutores e estouravam uma bomba de gás lacrimogêneo. Era difícil, e estava ali, eu tinha um objetivo. A minha parte, né, a minha parte cognitiva estava sendo trabalhada, estava sendo moldada, e foi uma bênção para a minha vida. Da mesma forma, na vida, nossa vida espiritual, vida cristã, nossa caminhada cristã, nossa caminhada de servir ao Senhor, né? O momento de investimento cognitivo não é só quando você pega a Bíblia e que você lê, não. Quantas vezes você está com outro irmão do teu lado, um amigo, servo do Senhor, serva do Senhor, e você vai olhando a vida dele, você vai aprendendo com a vida dele, vai tratando o cognitivo. E depois, para a prática, isso acontece mesmo. E eu quero, antes de fechar aqui com algumas aplicações, eu quero passar com vocês o Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os que estão começando a palavra de Deus. Eu destaquei aqui a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor e as ordenanças do Senhor, que está se referindo à palavra de Deus. Então é interessante, nós vemos aqui a lei, vou repetir a leitura, iniciar novamente. A lei do Senhor, ou a Bíblia, né, é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhe. É uma bênção. Esse versículo aqui me traz muitas reflexões, né, sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos ela para o investimento cognitivo. E o quanto ela faz nas nossas vidas, nas nossas mentes, o quanto ela ajusta e o quanto ela é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro puro, mais doce que o mel, que as gotas do favo. Isso é palavra de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Então eu quero agora que você pare comigo, algumas aplicações eu quero fazer
para fechar agora a nossa reflexão de hoje, só a Bíblia, única fonte de fé e prática que nós temos. Então, falei no início da treliça e a videira, nós estamos investindo, temos nosso culto de oração na quarta-feira, na quinta-feira nós temos esse bate-papo sobre a treliça e a videira, esse livro é baseado na Bíblia. Se você for lá, você vai ver, não é história, não é nenhuma fórmula nova, não, é algo que está na palavra de Deus. E é bem interessante os textos que são extraídos e expostos da palavra de Deus nesse livro, né? Então, leitura sistemática nós estamos no livro de Isaías. Esses dias, gente, pasmem vocês, uma pessoa descrente que algumas vezes tem ido na nossa igreja, essa pessoa falou que estou em Isaías, estou lendo a Bíblia também. A pessoa está fazendo a leitura sistemática. Nós começamos em janeiro, no dia 1º. Quantos já ficaram pelo caminho, pessoas da nossa igreja? E uma pessoa descrente está lendo. E o livro de Isaías é um pouco pedreira, e a pessoa lendo não está desistindo, não está abandonando. Então, para a questão cognitiva, leitura sistemática, devocional, todos os dias são postados devocionais curtas, simples. A minha esposa repassa para pessoas, né, de outras denominações, pessoas que nós temos amigos, né, ela passa a devocional nossa, tão importante, e às vezes eu não sei se você lê, se você trata o teu cognitivo com a palavra, né? Então, culto à noite, no domingo, como estamos tendo agora, a palavra tratando da tua vida. Como é que você está? Algumas pessoas deixam para depois. Não deu, domingo eu tive, se tivesse o culto você não iria. Por que deixa para depois? E às vezes deixa para depois e esquece, e não é tratado, e o cognitivo vai ficando deficiente. E a pessoa vai ficando fora de forma. Na vida militar a gente fala que está fora de forma, né? Vai engordando, vai se largando, e daqui a pouco vai esquecendo as informações, né? No futebol, nos esportes, pessoa que para de praticar, que para de se atualizar, ela vai perdendo a forma. E quantos estão perdendo a forma espiritualmente pela distância da palavra de Deus? Todos sempre são direcionados a investirem nas áreas relacionadas por Paulo no versículo 8, em todos os momentos, porque a Bíblia ela é utilizada e ela nos direciona. Todos estamos em treinamento, e como a nossa guerra é constante, temos que colocar em prática todos os dias o que temos aprendido. É a questão comportamental, todos os dias, tá? E só a Bíblia é a nossa única fonte de fé e de prática. É nela que nós encontramos a forma de caminharmos, que encontramos as orientações para as atitudes comportamentais para o dia a dia, para o faça, não faça, e olha, cuidado com esse faça, não faça. Muitas vezes eu falo do faça, não faça, fica parecendo tão legalista, né? A Bíblia orienta, e por amor ao Senhor, nós não fazemos algumas coisas, fazemos outras, porque Ele é um Deus maravilhoso, né? Ele deu o seu Filho que pagou alto preço na cruz por mim e por você. E o que cabe a nós agora, com o Espírito Santo habitando nos nossos corações, é por amor a Ele, muitas vezes não fazermos muitas coisas. E não precisa ninguém aqui, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Eu vou voltar novamente para a comparação que eu estou fazendo com a vida militar, né? Um soldado, depois de pronto, quando ele está em ação, nem sempre ele tem um comandante: ei, não faça isso aí, faça aquilo ali. Quantas vezes ele erra? Na vida cristã, que nós estamos falando, na vida espiritual, peca. E o que vai acontecer com aquele soldado? Ele vai colher as consequências das atitudes erradas dele. Na vida cristã, na nossa caminhada para os céus, muitas vezes as atitudes erradas, o que a Bíblia fala que não devemos fazer, nós fazemos, o que não devemos fazer, essa salada que vai rodando, faça isso, aí fica, não, mas eu não quero nem saber, a Bíblia está dizendo isso aí, mas eu vou fazer, vai colher as consequências. A Bíblia está falando aqui, meu querido, quantas vezes no aconselhamento acontece isso? A Bíblia está falando isso daqui, não, mas tudo bem, ela está falando, mas eu não quero saber. Vai colher as consequências depois. Então precisamos ter cuidado. E eu quero aqui, finalizando, como estamos na hora da prática? Como você tem se sentido na hora em que tudo que foi colocado aqui,
toda a parte cognitiva ela tem que ser devolvida. Como é que você está na parte comportamental? Uma autoavaliação. Que nota você daria às suas atitudes práticas? Pense aí. Eu quero que você pense, que você reflita, né? A exposição da palavra de Deus foi feita hoje, 2 versículos apenas, né? Com muito conteúdo, com muito ensino, e eu espero que você avalie onde você está deixando a desejar, onde você está deixando de cuidar do cognitivo. E muitas vezes quando chega na hora do comportamental você não lembra, você não sabe, porque você não tem contato com o livro, com o manual. Nós temos falado desde as primeiras pregações em Filipenses a questão do manual, a importância do manual na vida, e muitas vezes você não está se preocupando com o manual. Então está na hora de voltar à leitura sistemática, devocionais, tempo de oração, tempo de falar com Deus, comunhão com Deus vai fazer toda a diferença, né? Nós estávamos falando na quinta-feira, no bate-papo sobre a treliça e a videira, de que antes de irmos cuidar de outros, de investirmos como videira na vida de outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos estar bem. Vários irmãos no bate-papo falaram isso, da necessidade de estarmos bem. Como é que você está espiritualmente, teu relacionamento com Deus? É tempo de restaurar esse relacionamento. É tempo de proximidade de Deus, de voltar-se para Deus. Porque esse Deus, ele é maravilhoso, ele está no controle de todas as coisas. Não adianta ficar desesperado, para cá, para lá, você não vai resolver nada. O Deus da paz está cuidando. Ok, meus queridos? Amém? Que Deus abençoe tua vida. E relembrando aqui, na vida cristã, o conhecimento bíblico em prática é o melhor investimento. Não leia apenas, coloque em prática. É o desafio, o grande desafio que nós temos aqui nessa noite. Eu quero orar por você, quero orar por mim também, por essas áreas, a cognitiva e a comportamental. Que o Senhor nos capacite para avaliarmos como estamos. Que o Espírito Santo dele incomode a cada um de nós, no que precisamos fazer, para que as mudanças aconteçam, o Senhor seja glorificado, e tudo isso com alegria, essas mudanças com alegria, não é com raiva, porque agora tem que mudar, porque não, alegria, prazer, porque o Espírito Santo habita nos nossos corações, e isso vai glorificar a Deus. As nossas posturas, o investimento cognitivo e as posturas comportamentais serão para a glória do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo de exposição da Tua Palavra, por essas duas áreas tão importantes, a cognitiva e a comportamental, que muitas vezes nós temos descuidado e sofremos depois as consequências desse descuido. Ajude, Pai, aqueles que ouviram essa palavra. Eu sei que muitos estão vivendo situações adversas, não está fácil, mas a Tua Palavra está restaurando, está tratando, mesmo nesse tempo de confinamento. Cuide dos meus queridos irmãos, da minha vida também. Nos ajude, Pai, na caminhada, para que as pessoas olhando para nós possam ver o Senhor, através das nossas posturas comportamentais, que sejam para a Tua glória. Oro assim, no nome de Jesus, agradecido por tudo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tá? Eu quero agora, nesse momento, relembrar que a aula 2 da treliça e a videira eu já postei no nosso Zap. Se você não é da nossa igreja, faça contato com o meu particular, eu te ajudo para você acessar, e você vai crescer através do conhecimento da palavra de Deus, da exposição das aulas do pastor Leandro Peixoto. Será uma bênção para a tua vida, ok? Uma boa semana a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Esse foi o 15º sermão que foi pregado, né? O 15º sermão pregado hoje. Ainda temos o 16, não, esse é o 16º. Nós temos o 17, o 18 e o 19, mais 3 sermões nós vamos concluir a exposição de Filipenses. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, sob os cuidados do Senhor. Amém? Até.